Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos levantar, começar o dia cheio de alegria. Hoje é dia 29 de maio de 2025. Nós estamos começando aqui mais uma edição do Desperta, numa quinta-feira especialmente tumultuada pelos movimentos lá fora do governo fascista do Donald Trump e também por movimentos aqui dentro com o Congresso e o ministro Fernando Haddad numa queda de braço em torno de medidas que ele propôs, para que pudesse haver um aumento de arrecadação para fazer face às despesas do governo, que está engessado pelo arcabouço fiscal. A verdade é essa. E ao invés de procurar uma medida mitigatória para compensar aquilo que certamente vai acontecer no Congresso, para que não se cumpram as ameaças de deixar o Brasil às cegas, sem ter o que fazer para pagar suas contas, o ministro Haddad resolveu trucar e disse o seguinte: sem o aumento do IOF não há o que fazer nesse momento. E o Brasil pode parar porque o governo vai ficar sem dinheiro para quitar as suas despesas de custeio, Uma situação muitíssimo grave que está se desenhando aí no horizonte, porque o Congresso Nacional parece disposto a peitar o governo mais uma vez, a despeito de todos os esforços que o presidente Lula tem feito para amealhar, granjear a simpatia dessa bancada, que é a bancada do varejão, aquela que só trabalha movida a dinheiro, num verdadeiro processo de corrupção institucionalizada que vem maculando a política brasileira, Processo que envolve falta de transparência, orçamentos secretos, destinação de dinheiro para corrupção diretamente, sem que os órgãos de correição possam atuar. Uma situação dificílima para o Brasil nesse momento, conturbada pelo que está acontecendo lá fora. Ontem, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou que o governo Trump vai adotar medidas duras contra aqueles que censuram cidadãos americanos. O anúncio é revestido de uma gravidade insana. Por quê? Porque a lei Magnitsky, que está sendo usada para justificar esse tipo de atrocidade, é uma lei que permite qualquer tipo de interpretação. Então, se o governo americano decidir nomear um inimigo de Estado e colocá-lo nessa relação, esse inimigo do Estado vai sofrer muito, porque ela impede as empresas americanas, inclusive, de fazer transações financeiras com aqueles que são classificados dentro dos termos dessa legislação, da lei Magnitsky. É uma lei assinada pelo Obama lá em 2012, mas é uma lei que não foi feita senão para punir inimigos de guerra. E agora está sendo usada para provocar a decadência da democracia americana, um país que há muito deixou de ser uma democracia clássica, Desde o dia 20 de janeiro, quando o neonazista do Trump tomou posse e se acercou dos meios de coação do governo americano, não é isso? Olha, nós temos hoje no noticiário internacional, vocês vão ver daqui a pouco, situações abjetas, absurdas que estão sendo provocadas. Inclusive, o jornal Washington Post hoje aborda o caso de uma menina brasileira de 2 anos de idade que foi deportada junto com a família dos Estados Unidos, embora seja cidadã americana. E agora essa menina, que está numa favela aqui no Brasil, é uma cidadã apátrida, porque ela nasceu nos Estados Unidos, onde o direito à cidadania decorre do local de nascimento, e os pais são brasileiros. Ela é americana, ela nasceu nos Estados Unidos. Portanto, se ela não pode ficar lá como cidadã americana, ela também não é cidadã brasileira. O que fazer com um caso como esse, O governo Trump produziu a primeira apátrida brasileira, expulsando de lá alguém que legalmente é cidadão norte-americano porque nasceu em solo americano, Situação muito estranha. Bom, no noticiário policial aqui no Brasil, nós temos hoje também uma riqueza grande de acontecimentos. Ontem, a Polícia Federal desbaratou uma quadrilha que se auto-intitulava Comando C4. C4 é comunistas, um monte de objeções. E, entre outras coisas, botou lá comando de caça aos corruptos. E a polícia chegou a identificar uma tabela de preço para o assassinato de autoridades, desse grupamento, que ao que tudo indica, chefiado por um ex-militar de alta patente, que agora vive de prestar serviço de jagunço, de jaguncices paramilitares a quem contratar o seu serviço. No entanto, até agora não houve nenhum assassinato imputado a essa quadrilha, é bom que a gente diga, apesar da gravidade que tem essa anotação, porque era um grupo armado, era um grupo poderoso, era um grupo que tinha profissionais das Forças Armadas, profissionais da ativa e da reserva também. Uma coisa absurda o que está virando o nosso país depois que esse Bolsonaro espalhou por aí armas e criou milícias que agora começam a ser colocadas à luz da opinião pública, Então, hoje o noticiário é em torno desses temas. Você pode ver que o nosso Desperta hoje está muito quente e por isso você
vai prestar atenção nas coisas que nós estamos colocando aqui, porque o cenário é nebuloso, né? Os próximos dias vão ser dias de muita incerteza. Para começar a clarear um pouquinho o horizonte, é preciso dizer que a justiça americana barrou as sobretaxas do Trump, tá? Então, quer dizer, o que restou de democracia nos Estados Unidos, que são algumas poucas instituições, a justiça entre elas, a imprensa é outra, continuam cumprindo ali o seu papel, tentando barrar os arroubos desse líder neonazista, desse segregacionista clássico que se apoderou lá do executivo americano e que está pensando que é o chefe do mundo, né? E que está agindo conforme os seus marcos referenciais do que é governar para uma minoria, para uma elite branca que ele protege a todo custo, né? Tentando fechar fronteiras e tudo mais que nós temos visto por aí. Então, é isso, nós estamos cheios de notícia aqui, eu não vou perder tempo. Vou chamar logo meu amigo Alex Amorim, que está numa alegria danada hoje. Por que será que ele chegou aqui com um sorriso nos lábios? Cadê você, Alex? Aparece aí. Bom dia, Olha lá Panuso. o sorriso da Mona Lisa. O que aconteceu com essa alegria toda, Alex? Então, ontem o Palmeiras... O áudio não está saindo. Não tá saindo? Cadê o operador de áudio aqui, gente, do Desperta? Alex, vamos fazer o seguinte, arruma aí o seu áudio. Eu volto em seguida com você, tá? Para a gente poder tocar aqui. Enquanto isso, vou dando aqui as manchetes, vou antecipar aqui, hein? A alegria do Alex é porque o Palmeiras deu de 6-0 ontem no Timeco aí, para descontar os 2 que tomou do Flamengo lá no fim de semana passado. E o Alex está radiante com essa notícia aí. Enquanto ele ajeita lá o áudio do microfone, vamos falar um pouquinho aqui sobre a previsão do tempo. Hoje, eu preciso dizer para vocês que a meteorologia, que alguns de vocês não gostam, acham que ocupa espaço demais, tem um espaço importante aqui. Por quê? Porque a onda de frio chegou, avassaladora, né? Municípios lá do Rio Grande do Sul, como Gramado, por exemplo, tiveram uma madrugada gelada e pode nevar. Não nevou ainda, mas a temperatura agora lá está em 4 graus. Aqui em São Paulo a temperatura chegou aos 13 graus e ao longo do dia ela vai continuar declinando, né? Então ela vai chegar a níveis muito baixos. Eu estou aqui com o mapa do INMET. Esse aqui é o mapa da previsão numérica. Olha, a gente já vê aqui a frente fria se afastando. O importante é a gente dizer o seguinte, da frente fria, a percepção de chuva e o tempo ruim, ele precede a chegada do frio, que é o momento em que o tempo abre, a pressão atmosférica aumenta e aí chega a massa de ar frio, né, congelando tudo. Vamos ver aqui como é que estão os avisos meteorológicos para o dia de hoje. Olha, toda essa faixa aqui, que vai desde lá da Boca do Cachorro, né, no estado do Acre, até o sul do país, passando por boa parte aqui do Sudeste, né, Rio de Janeiro, São Paulo, e pegando todos os estados do Sul, está tudo sujeito a baixíssimas temperaturas, viu? Olha só os alertas aqui do dia, olha, chuvas intensas lá em Rondônia, aqui no Mato Grosso do Sul, declínio de temperatura, vamos ver a quanto vai chegar a temperatura lá? Risco à saúde, declínio maior que 5 graus. Então, na média, vai cair 5 graus aqui, olha, nessa faixa que corta toda a faixa central do estado de Mato Grosso e desce para o estado de Goiás, pegando também um pouquinho do Mato Grosso do Sul. Então, agora vamos voltar lá para trás, para a gente ver o que mais que vai acontecer. Aqui no sul, olha, neve. Imagina isso, neve no Brasil, um fenômeno climático raríssimo, né? E o que diz aqui, olha, pequeno risco de acidentes, espessura de neve de até 5 centímetros. Então, se vier a nevasca nessa região aqui, olha, na divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, tá vendo só? Vai de Novo Hamburgo até próximo lá de Florianópolis, temperaturas que estão sujeitando a região ao risco de neve. Vai até dar para fazer boneco de neve, porque 5 centímetros de neve é uma camada assim, ó. Até que o sol venha e derreta, a molecada vai poder aproveitar isso aí. Resta saber que consequência terá, por exemplo, para a agricultura, né? Porque ela pode acarretar perdas de agricultura, né? Na agricultura. Então, vou voltar aqui para o mapa principal do Instituto Nacional de Meteorologia. Ainda temos alertas aqui de chuvarada, acumulado de chuvas lá na região metropolitana de Salvador, que há 2 semanas tem sido castigada pelo mau tempo, e aqui também no litoral de Sergipe, acumulado de chuva também, uma ameaça lá para a população. O alerta diz o seguinte, chuvas entre 20 a 30 milímetros, pode chover até 50 milímetros por dia, o que para essa região é muito, né? E essa previsão vai de Salvador até a capital Maceió de Alagoas, tá bom?
Então é essa a previsão da meteorologia hoje. Eu vou olhar aqui no mapa, só algumas temperaturas mínimas para não tomar muito tempo com isso, porque hoje o jornal está muito carregado e eu não vou perder muito tempo com a meteorologia, tá? A despeito da importância do tema para o dia de hoje, tá bom? Vou dar a temperatura daqui a pouco, porque o site do INMET também está devagar aqui. Alex, conseguiu arrumar seu microfone aí? Cadê você? Cadê o Alex Amorim? Não conseguiu. Tá vendo só, a alegria de pobre dura pouco, né? Justo hoje, que a gente ia falar tão bem do time dele, ele resolveu desaparecer, né? Vamos começar o noticiário do dia aqui com aquilo que é mais importante de tudo. Olha, para o Brasil, medidas que são medidas de natureza ideológica, gravíssimas, né? Que podem ter uma gravidade inaudita, pode ter uma gravidade gigante aqui nos próximos dias para nós. Por quê? Porque elas têm como objetivo colocar no alvo do governo dos Estados Unidos, a maior potência militar e econômica do planeta, hoje, aqueles que o governo neonazista do Trump considera inimigos do regime. E não são poucos inimigos. Aqui no Brasil, por exemplo, a Suprema Corte, que tem castigado justamente, né, o grupo neonazista que é apoiado pelo governo dos Estados Unidos, eles estão lá com as baterias carregadas aqui, sabe, ameaçando com punições. Inclusive, um dos líderes fascistas desse movimento, lá, não vou nem dizer quem que é, tá? É um neto de um ex-ditador aí, de um tirano que herdou do avô os genes da crueldade. Não vou falar quem é, porque eu não quero dar palco para maluco aqui, e muito menos para maluco mal intencionado. Mas ele publicou uma relação de autoridades ontem que seria punida, que eu também não vou dar aqui, porque não tem confirmação nenhuma, que inclui quase todo o Supremo Tribunal Federal, poupa apenas os ministros que são considerados da ala bolsonarista do Supremo e mais o Procurador-Geral da República. E segue lá com a lista de inimigos, como se os Estados Unidos pudessem interferir em qualquer coisa aqui dentro do Brasil, né? No entanto, eu ressalto, essa relação do nazistinha que está lá nos Estados Unidos, lá, é pura forçação de barra, porque por enquanto não há nada de oficial em relação a isso. O que há de oficial é que ontem o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, é o chanceler dos Estados Unidos, equivale ao posto de ministro das Relações Exteriores lá, o Marco Rubio, aquela coisa horrorosa, anunciou que, como você vai ver aqui na manchete do site do G1, os Estados Unidos estariam restringindo os vistos para estrangeiros, né? E aqui o G1 explica para nós quais são os impasses. O Marco Rubio é esse aqui, ó. Esse moreninho aqui é um cubano-americano que herdou dos pais o ódio que eles têm, né, pelo regime socialista, porque a família dele foi expulsa de Cuba, a família de maganos lá de Cuba foi expulsa de Cuba e ele acabou nascendo nos Estados Unidos, por isso e traz ancestralmente o ódio, né, da esquerda. O que diz a informação aqui? O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou ontem que o governo americano vai colocar restrições de visto a autoridades estrangeiras cúmplices de censura contra cidadãos dos Estados Unidos. E na prática essas pessoas vão ficar impedidas de entrar nos Estados Unidos. Mas não é só isso, tá? A medida é uma reação do governo americano a autoridades estrangeiras, especialmente do judiciário, e não é só do judiciário brasileiro, tá? Que pediram a remoção de conteúdo nas redes ou pressionaram plataformas dos Estados Unidos a moderar postagens feitas por americanos. Não é o caso do Brasil, mas forçando a barra, né, o governo americano pode, a pedido desse lobby republicano que tem na sua cabeça, na sua ponta, o filho do Bolsonaro, isso pode trazer consequências para alguns brasileiros aqui. A matéria do G1 continua explicando aqui para a gente que no passado autoridades dos Estados Unidos e empresas como a Meta e o X já criticaram algumas leis estrangeiras que impõem limites a eles, não gostam de limites, né? Essas corporações querem governar o planeta sem nenhum tipo de limite. Na visão do governo americano, práticas desse tipo interferem na liberdade de expressão. Ocorre que a liberdade de expressão, abrigada pela primeira emenda da Constituição americana, ganhou um outro sentido quando os neonazistas do Trump assumiram o poder nos Estados Unidos, né? E esse novo conceito de liberdade de expressão, qualquer contrariedade que ele gere, tanto no campo judicial quanto no campo político, acaba trazendo prejuízo para os negócios das chamadas Big Techs, né, que são sediadas lá nos Estados Unidos. Então, ontem, o Marco Rubio disse que é inaceitável que autoridades estrangeiras emitam ou ameacem emitir mandados de prisão contra cidadãos americanos por publicações em redes sociais. Pelo que se sabe até agora,
o Supremo Tribunal Federal emitiu, sim, ordens para retirar do ar postagens criminosas, mas não de americanos, e sim de brasileiros, alguns deles vivendo como foragidos da justiça lá nos Estados Unidos. E sim, as empresas americanas que não tinham sede no Brasil, o caso do X, que fechou seu escritório e se mandou para os Estados Unidos para fugir às suas responsabilidades aqui no Brasil, essas empresas deixaram de funcionar temporariamente. Por quê? Porque não tinham um responsável legal no Brasil e não estavam cumprindo a legislação brasileira. Então não é possível que um Estado soberano, como são os Estados Unidos, não entenda que um outro Estado soberano tem as suas próprias leis. Imagina se uma empresa brasileira vai lá para os Estados Unidos e se instala lá sem nenhum representante legal para conspirar contra os Estados Unidos, ou que isso ocorra por aqui. Com isso tudo que tem acontecido, como é que vocês acham que reagiria o governo americano? Tão ansioso, né? Tão ansioso do respeito a uma liberdade de expressão, que na verdade não é liberdade de expressão coisa nenhuma, é liberdade para acabar com a democracia no mundo. Liberdade para provocar a decadência da democracia, que só interessa a esse grupo na medida em que possa ser usada para tripudiar o próprio regime democrático, né? Como classicamente já descreveram vários autores sobre as chamadas anocracias, que são isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Hoje, uma anocracia clássica. Os Estados Unidos, em nome da defesa dessa falsa liberdade de expressão, né, estão se transformando aos poucos em uma ditadura gerida por um sujeito autoritário que não respeita sequer ordens judiciais. E alguns casos são emblemáticos dessa coisa toda, como, por exemplo, a deportação de a deportação de cidadãos americanos. Está no Washington Post de hoje, vocês vão ver o que aconteceu com uma brasileirinha com uma filha de brasileiros, que é americana, de 2 anos de idade. A família foi deportada e aí dane-se o direito dela, dessa garota, que é cidadã americana, ao reconhecimento da sua condição de cidadã que vive livremente naquele país ilegalmente. E aí os Estados Unidos mandaram os pais para o Brasil e junto com eles deportaram também a cidadã americana, que é a filha do casal, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no site do ICL. Aqui tem uma notícia super importante na nossa manchete, que é essa aqui. O Tribunal dos Estados Unidos bloqueou a maior parte das tarifas decretadas pelo Trump lá. E, ao mesmo tempo, o Elon Musk, aquele estrupício de extrema-direita também, que adora participar de convescotes neonazistas de partidos alemães, por exemplo, ele saiu do governo, finalmente. Esse trambolho voltou para suas empresas que estão em frangalhos, vai enfrentar lá a crise empresarial agora, já tendo né, a sinalização de que os executivos e os conselheiros das empresas dele ameaçaram inclusive demiti-lo. Por quê? Porque ele está causando prejuízo. Ele trocou a sua vida empresarial por uma vida de influência de extrema-direita. E isso acabou afetando os negócios, principalmente da Tesla, que é uma empresa que vende carros meia boca para consumidores sem cabeça nenhuma, né? Consumidores que compram ideologicamente, mas nem eles estão aguentando mais tantos problemas no carro da Tesla. Aliás, vocês viram a última? Tem fóruns americanos lá dizendo que a Tesla tem um sistema nos carros que faz com que a quilometragem passe a contar em dobro, seja maior quando está se aproximando do fim da garantia, para apressar o processo. Então, a quilometragem roda mais rápido. Esses fóruns americanos denunciam que os carros da Tesla, ao percorrer 1 quilômetro, marcam no odômetro 1,5 quilômetros, né? Fizeram vários testes, tem várias reclamações dessas. Se você quiser procurar no Google depois, você vai encontrar uma porção dessas informações. Voltando aqui para o site do ICL, outra informação importante, essa história do grupo tal do C4, né? Comando de Caça aos Comunistas e Corruptos e não sei o que mais. Está aqui, olha, a figura central desse esquema aqui. O coronel, acusado de integrar um grupo armado, ele já havia, né, como todo bom bolsonarista, exaltado a ruptura militar e convocado um golpe. Ele chama Etevaldo Cassadini, tá? Agora estou escutando, Alex, beleza. O problema não era do Alex, era meu aqui, tá? O grande Amaral, que é o nosso responsável aqui pelo áudio, veio aqui, ligou aqui meu fone e ficou tudo bem. Estou te ouvindo, Alex. E aí, tudo bom? Bom dia, Panunzio. Eu pensei que você não ia aparecer hoje no programa. Não, já fiquei em choque aqui. Eu falei, como eu não vou aparecer e falar com meu amigo Panunzio? Pois é. Então aparece na tela para dar bom dia pro pessoal, vai? Vamos ver o Alex em áudio e vídeo. Aparecer. Muito e aí, bom. Pessoal. Mostre os dentes para essa galera, Alex, por favor. Liberdade cantou. O sistema quis nos calar, mas a alegria voltou, Panunzio. Censura, é o Trump querendo te censurar, né? Sim.
Não era um problema só no meu fonezinho de ouvido aqui, ó. O Amaral veio para cá e já arrumou tudo, ficou tudo bem. Mas vamos falar do futebol daqui a pouco, Perfeito. Alex, porque nós estamos aqui no meio da saraivada de notícias lá sobre os americanos, tá? E aqui, daqui a pouco eu dou uma folguinha aqui e a gente volta a falar sobre isso, tá bom? Mas Perfeito. mostra os dentes aí de novo, pessoal. Vamos nessa. 6-0. Qual foi o time que o Palmeiras deu de 6 ontem? Sporting Cristal, lá do Peru. Peru? Isso. Sporting Cristal? Timão esse, hein? Palmeiras chegou a Palmeiras. 142 vitórias. Adorei. Imagina quanto teria sido o placar de Flamengo e esse não sei o que Cristal aí. Vamos nessa. Beleza, já o Alex volta para falar com a gente sobre o futebol, tá? Bom, então estou aqui falando desse coronel, né? Esse coronel que na verdade é um jagunço, é um miliciano, é um paramilitar a serviço de facções ideológicas aí, obviamente de que lado? Eu não vou nem falar aqui porque você já sabe, tá? Vou só ler a matéria aqui para vocês. Coronel reformado do Exército Etevaldo Luiz Cassadini de Vargas, investigado pela PF como suspeito de integrar esse tal Comando C4, publicou ao menos 2 vídeos nas redes sociais nos quais incita militares a violar a hierarquia e agir contra as instituições democráticas. Alvo da Operação Cisânimes, Cassadini aparece nas gravações fazendo apelos explícitos para que as Forças Armadas deixem de cumprir os regulamentos e assumam uma postura de confronto com os demais poderes da República. O conteúdo dos vídeos, somado ao histórico do militar e o seu envolvimento com grupos de extrema-direita, está sendo analisado por autoridades como parte de uma possível estratégia de articulação golpista. Em uma das gravações, que foi publicada num perfil chamado Profissão PM no Facebook em 6 de março de 2023, esse tal jagunço, Coronel Cassadini, aparece se dirigindo a um público que ele identifica como patriotas. No vídeo ele diz que a hierarquia e disciplina são valores importantes apenas em tempos normais e que diante do que chama de anormalidade institucional, esses princípios podem ser deixados de lado. Veja a visão oportunista que esses caras têm do respeito à legislação, inclusive ao Código Penal, né? O Código Penal que prevê lá crimes de homicídio, assassinato, enfim, e crime também de conspirações contra o Estado Democrático de Direito, inclusive com coação armada, que foi o que aconteceu. Nesse vídeo, então, ele diz que lá, se não for tempo normal, pode acabar com a hierarquia. E diante do que ele chama de anormalidade institucional, os princípios, então, teriam que ser deixados de lado. O que ele falou? O bem maior da nação fala mais alto, afirma o coronel em tom de alerta e de convocação. Na sequência, ele critica a postura das Forças Armadas após a eleição presidencial de 2022, alegando que o Exército teria sido omisso e se acovardado diante da vitória do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que ele falou? Disse o seguinte: os generais passaram pano, completando que há um descontentamento generalizado nas fileiras da ativa, com uma estimativa de que 99,999,99% dos militares de patentes intermediárias estariam insatisfeitos. Ô, coronel, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Quem é que se importa com o que vocês pensam, hein? Como diz aqui o William De Luca, o militar é só um funcionário público igualzinho ao fiscal do IBAMA, só que usa arma pesada. É só isso. O que vocês pensam, olha, a gente está nem aí porque vocês pensam, sabe por quê? Vocês não têm legitimidade para nada. O artigo 142 da Constituição é um fetiche que vocês nutrem. Vocês vão ficar quietinhos na caserna, quietinhos, de boca fechada. Sabe por quê? Porque o homem armado não ameaça. Quem falou isso foi o brigadeiro da Aeronáutica que impediu o golpe de Estado no Brasil, tá? Só que essa gente que vem lá das trevas do AD para tumultuar os nossos dias, vem trazendo o know-how das armas, né? E como todo criminoso organizado, eles já se envolveram em assassinato, mas não de autoridades, porque esses efetivamente não aconteceram. Apesar de haver lá uma tabela, 250 mil para matar um ministro supremo, 150 mil para matar um deputado, não houve nenhum crime dessa natureza. Quem morreu foi um advogado picareta lá de Cuiabá, que era um lobista para subornar desembargador e fazer lobby em gabinete de ministro do STJ. Para quê? Para comprar sentença. Foi isso que aconteceu, né? Então eles tinham lá uma organização criminosa, tinham armas, tinham tudo, tinham esse imbecil desse coronel aqui, que é um criminoso, com certeza, mas não chegaram a perpetrar os crimes, né? Olha a cara do sujeito, ó. Olha a cara do cara. Pensar que isso aqui foi nutrido, gestado e parido pelas Forças Armadas Brasileiras. Papelão, hein? Será que não passou da hora, gente, de esses militares botarem na cabeça deles que eles têm mesmo que ficar lá varrendo
as ruas, limpando as sarjetas, e se eventualmente o Brasil entrar numa guerra, aí sim vamos falar de usar armas, né? Porque nem para a questão da segurança pública eles podem atuar. Nem nisso eles podem atuar, tá? Então, coronel, ó, caladinho, tá? O senhor e todos os generais de pijama que ficam aí assombrando os nossos dias, tá bom? Vamos voltar aqui para o noticiário, porque tem um monte de coisa para falar. Gente, uma curiosidade em meio a isso tudo, vou fazer uma pausa aqui, porque, sabe assim, a gente começa o dia já com o fígado tão carregado, e de vez em quando é bom a gente dar uma saltada aqui entre os assuntos, né? Também está no site de série, essa informação que eu vou colocar aí para vocês. Olha só que coisa curiosa, os radiotelescópios da Terra ficam vasculhando a imensidão do espaço sideral, né? A profundidade abissal do espaço sideral, e agora identificaram um sinal curioso, um sinal de raio-x e de ondas de rádio que vem de algum lugar numa parte densa da Via Láctea com um intervalo de 44 minutos. Parece ser uma mensagem de rádio que você sabe como um pica-pau, o CW, né? o telégrafo de antigamente. Então parece isso, é uma mensagem que se repete a cada 44 minutos. Curioso, né? E aí começam a alimentar as nossas fantasias. Será que tem alguém avisando a gente que existe alguém lá que já sabe da nossa existência? Deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo, é impossível, tá? Porque esse lugar, não se sabe exatamente onde é, mas se sabe que ele fica a 15 mil anos-luz de distância da Terra. Então, ainda que um sinal de rádio tivesse partido aqui na primeira transmissão de ondas de rádio, feita no fim do século XIX, né, no começo do século XX, essas ondinhas, olha, elas só andaram 100 anos até agora, 100 e pouquinhos anos. Até chegar lá, eles ficarem sabendo da nossa existência, ainda tem mais 15 mil anos, tá? Esses sinais saíram de onde saíram há 15 mil anos. E nada indica que a fonte seja uma fonte, não, uma antena de rádio, sei lá, uma emissora de televisão, não é nada disso, tá? O que diz a matéria? Astrônomos descobriram um objeto incomum na Via Láctea, de origem certa. O corpo pode ser uma estrela, pode ser um sistema binário, né, que são duas estrelas, uma presa na gravidade da outra, ou algo totalmente diferente. Não se sabe o que é. O que mais intriga os cientistas é que ele emite simultaneamente raios X e onda de raio, com um ciclo que se repete a cada 44 minutos, pelo menos durante os períodos de atividade mais intensa. Como eu falei, esse objeto está localizado a 15 mil anos-luz da Terra, em uma região densa da galáxia que é repleta de estrelas, de gás e de poeira. E segundo um especialista lá da Universidade de Curtin, na Austrália, pode ser uma estrela morta muito magnetizada com uma estrela de nêutrons ou uma anã branca, tá? É isso que está acontecendo lá. Não queira, viu, Elon Musk? Não tente achar que essa estrela aqui, esse sinal, vem de uma civilização avançadíssima que previu a nossa existência há 15 mil anos e começou a mandar para cá ondas de rádio, tá? Mas é um fenômeno astronômico curioso e está feito aqui a anotação. Vou voltar agora para a amargura do noticiário do dia, tá? Prepare aí o seu fígado, você já deve ter tomado seu cafezinho, beleza. Olha só, esse tal Comando de Caça aos Comunistas e Corruptos, CCCCC, ele tinha uma lista, né, com nomes de ministros do Supremo e também, como eu falei, uma tabela de preços dos assassinos, informação que está aqui no Jornal Estado de São Paulo, tá? E esta matéria nos diz o seguinte, olha, uma lista com os nomes dos parlamentares. Quem eram? Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin. Ela foi encontrada com esse suposto grupo de extermínio que, repito, a despeito de tudo que queria e que ensejava, né, projetar, não matou ninguém. Por enquanto não matou ninguém. Mas estava lá o nome na relação e eles tinham armas, né? Então estava lá Cristiano Zanin, estava lá Alexandre de Moraes e a Polícia Federal diz que eles são uma organização criminosa especializada em espionagem e execuções sob encomenda. O grupo tinha também uma tabela de preços. Valores chegavam, olha só, 250 mil para matar o ministro do Supremo. Senadores, 150 mil. Deputados, 100 mil reais. Figuras normais, nós aqui, jornalistas e outros críticos do regime, 50 mil reais, uma importância módica pela cabeça de um destes servos aqui da verdade factual. Valores contam de anotações encontradas com os investigados. A PF investiga agora se houve de fato alguma articulação de atentados contra autoridades. Aqui as armas, olha, que a Polícia Federal, aqui olha, fuzis pesados, né? E aqui, olha, esta arma aqui que você está vendo mais próxima, esta arma aqui, embora pareça uma coisa muito perigosa, é uma espingarda de ar comprimido, tá? Isso aqui não mata nem passarinho. Tá? Mas tem esse fuzil aqui, né? Parece ser um AR-15, eu não entendo muito de arma, mas esse aqui parece ser um AR-15. E tinha revólver, tinha pistola, tinha um monte de outras coisas aqui
de posse dessa galera, tá bom? Olha, vocês estão vendo, essas coisas todas têm uma conexão ideológica com quem? Com o Bolsonaro, né? E o Bolsonaro fez algo que no curso de um processo é considerado um pecado capital. Ele tentou coagir uma testemunha. E quem foi a testemunha? O general Mourão. O general Mourão contou para um repórter, um colunista do site Metrópolis, que o Bolsonaro ligou para ele para combinar o depoimento. E isso é fraude processual, isso é coação de testemunha. Então, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, apesar de todas as reações serenas que nós vamos ver daqui para frente, eu vou dizer para vocês, passou da hora de botar esse bandido do Bolsonaro na cadeia. Se o Supremo não fizer isso agora, não fará nunca mais, sabe? Porque não resta dúvida de que ele quer conturbar a condução desse processo. Primeiro, por causa da atuação do herdeiro dele, o Bananinha, que está lá nos Estados Unidos, movendo mundos e fundos lá nessa campanha insidiosa contra o Brasil. É óbvio que há aí coação no curso de processo, como muito bem representou o deputado Lindbergh Farias ao Ministério Público, que já pediu a investigação disso. Agora, coagir a testemunha diretamente, como fez o Bolsonaro com o general Mourão, é bravo, sabe? É crime. Não pode acontecer. E é motivo, sim, para o encarceramento do réu que está sendo julgado, tá? Artigo 312 do Código Penal. Não pode coagir testemunha, não pode pedir para combinar depoimento. Então, o motivo para prender o Bolsonaro está dado. Resta saber agora da conveniência de efetivar essa prisão ou não. Porque no momento em que o Alexandre de Moraes entender que esse fato é verdadeiro, e ele não foi desmentido, tá? Por ninguém. A defesa do Bolsonaro fez uma alegação patética. O que eles disseram? Ah, mas o Bolsonaro ligou para o general Mourão só para avisar ele que do horário da audiência e pediu para ele... E lá, defesa de Bolsonaro agora é oficial de justiça, sabe? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, uma parte no processo não pode sequer falar com a outra. O advogado da parte não pode falar diretamente com a parte adversária. A comunicação é entre advogados, tá bom? Tudo isso está muito bem descrito na legislação e é conhecido de todo mundo. Então, quando o Bolsonaro liga para o Mourão e fala o seguinte, olha, vamos combinar aqui, você tem que dizer para eles que você nunca ouviu falar de trama golpista. Isso está coagindo a testemunha, tá? E isso é sim motivo para prisão cautelar do Bolsonaro. Então, ministros do Supremo, atentem para a gravidade do que está acontecendo. Observe essa articulação. O Bananinha, o herdeiro do Bolsonaro, o Bananão, está lá nos Estados Unidos conspirando o tempo inteiro com o Brasil, numa conspiração antipatriótica. E a legislação também proíbe esse tipo de injunção que tem por objetivo fazer com que o país estrangeiro desrespeite e vilipendie as nossas instituições. Tudo isso é muito criminoso. Então, estão dados os motivos e, francamente, passou da hora de botar esse pássaro na gaiola, tá? Passou da hora de botar o Bolsonaro no lugar de onde se espera que ele entre e não saia nunca mais, que é a cadeia, onde ele vai ter penas severíssimas para cumprir a partir daqui a pouco. E olha, vou dizer mais uma coisa para vocês. O Bolsonaro é um covarde, Bolsonaro é um bundão, ele não suporta pressão, ele é um militar que foi treinado para o mimimi, tá? Ele não suporta, ele chora, ele muda de ideia, ele pede pelo amor de Deus, e eu tenho certeza absoluta que ele não se submeterá à prisão. Ele vai fugir do Brasil. Tá? Então prestem atenção, porque na medida em que se avolumam os motivos para a decretação da prisão desse marginal, se avolumam também os motivos para ele empreender fuga, tá? Vocês querem apostar que isso vai acontecer? Estou apostando aqui, tá? Quem quiser apostar depois escreve aqui no chat aqui, porque eu tenho certeza absoluta que tem muita gente que não toparia uma aposta comigo falando do contrário, que ele não vai fugir. Mas eu quero conhecer a sua opinião. Manda aí no chat para mim, que daqui a pouco o Alex fala para a gente, tá bom? Por falar em Mourão, nós temos aqui essa informação aqui da Bela Megali no jornal o Globo, que eu quero que vocês vejam aqui. O Supremo Tribunal Federal, para mim isso aqui é um jeito de mitigar a gravidade dessa situação, tá? Os ministros são muito cordatos, eles são muito equilibrados e têm tido, graças a esse comportamento, né, uma atuação serena, se é que se pode. Mas a serenidade aí, quero lembrar aqui o paradoxo da tolerância do Karl Popper, que fala que tolerância com intolerante acaba com a tolerância. Então, qual será o limite? Não passou da hora, sabe, de brecar esses insultos que essa família tem imposto ao Brasil? Então, como é que os ministros reagiram? Disseram que é desespero do Bolsonaro buscar o Mourão antes do depoimento. É desespero. Isso é uma técnica de burlar o rito do processo legal. Não são eles que falam tanto do rito, do devido processo legal e tudo mais? E para eles isso não vale? Eles não precisam respeitar isso? Mas vamos lá.
A ação de Jair Bolsonaro de buscar Hamilton Mourão antes do depoimento do senador ao Supremo Tribunal Federal foi vista por ministros como um ato de desespero do ex-presidente. Mourão disse ao site, vou até aumentar a letrinha aqui para vocês lerem junto comigo, tá? Mourão disse ao site Metrópolis que foi buscado na semana passada pelo ex-presidente para falar sobre a oitiva. O ex-vice-presidente afirmou que Bolsonaro pediu que ele reforçasse as autoridades que nunca ouviu menção sobre golpe de Estado ou ruptura democrática. A coluna A Defesa de Bolsonaro afirmou que o contato foi feito para comunicar o senador sobre o depoimento e pedir que ele comparecesse. Aí eu pergunto de novo para vocês, os advogados de defesa do Bolsonaro estão fazendo papel de oficial de justiça agora? Eles são pagos para isso? Os honorários dele incluem, né, essa função de dar ciência a outra parte, das obrigações que essa parte tem? O advogado Celso Villard nega que seu cliente deu orientações sobre o que Mourão deveria falar. Mas o Mourão não desmentiu, né? O advogado lá na sua liturgia está dizendo, não, imagina. O Bolsonaro ligou para ele só para lembrar, Mourão, passa lá no Supremo, sabe? Passa lá, vai lá tomar um café lá com o Xandão. Magistrados ouvidos pela coluna relataram que cabe à Procuradoria-Geral da República pedir esclarecimentos para Mourão ou Bolsonaro sobre o ocorrido. Afirmam, porém, que o foco do Supremo é dar celeridade ao processo e que esse não deve ser um problema que atrapalhe o curso do julgamento. Aqui não dá para concordar com os ministros do Supremo, tá? Porque isso de coagir testemunha é absolutamente proibido pela legislação brasileira. Prossegue aqui a Bela Megali no jornal O Globo. Após a coleta dos depoimentos das testemunhas de defesa e acusação, será o momento dos réus se manifestarem. E entre esses réus está aí o estrupício do Bolsonaro. Aliados do ex-presidente chegaram a mostrar o temor de que ele possa ser alvo de medidas cautelares e até mesmo prisão por causa do contato com o Mourão. É o que diz aqui a Bela Megali no Globo. E nisso aí não dá para discordar do Bolsonaro. Bolsonaro, filho, você está pisando na bola. Você vai ser preso. Tá? Vai ser preso antes do seu julgamento, porque está aprontando. Todo mundo sabe que não pode. Agora, imagino o desespero do Celso Villard quando o cliente dele faz esse tipo de porcaria, né? Porque, sabe, eu se fosse advogado, francamente, tivesse um cliente desse que se atrapalhasse tanto no curso de um processo, eu pediria a minha destituição, sabe? Porque não é possível, né, uma pessoa que atrapalha a si mesmo tanto assim. Antes de falar sobre economia, eu quero mostrar para vocês aqui o noticiário internacional, porque aqui tem informações super importantes hoje na capa dos jornais americanos, e eu mostro sempre o que está na imprensa americana pelo jornal Washington Post, que eu acho que ainda é o melhor jornal dos Estados Unidos, né? A principal informação é a da derrota de Trump, mais uma derrota que ele sofre lá para a justiça americana, né? E o tal do dia da libertação dele foi para o espaço ontem, né? Porque um tribunal de comércio dos Estados Unidos mandou reverter as sobretaxas que vem asfixiando os empresários americanos. E antes de dar a notícia para vocês, eu vou dizer que está cheio de histórias aí nas redes sociais, porque tem uma parcela grande da opinião pública americana que está demonstrando a sua insatisfação com o que está acontecendo, especialmente aqueles que votaram em Trump, acreditando que o objetivo dele era restaurar a economia e não espalhar o caos, como ele tem feito por aí, né? E há empresários lá agora tomando ciência da gravidade daquilo que ele chama de punição a outros países. Eu vi ontem o depoimento de uma empresária do interior dos Estados Unidos, tem uma indústriazinha lá pequena, uma fabriquinha, acho que de confecção. E ela fala o seguinte, ela importa produtos da China, que são a matéria-prima do trabalho dela. E aí recebeu um container, mas só que antes do container entrar, veio a conta da Receita Federal Americana, veio a conta do fisco. Ela teria que pagar $230 mil de sobretaxa para o Tesouro Americano para poder receber as encomendas que fez, que chegaram lá de navio, né, para poder tocar a sua produção. E não tinha esse dinheiro. $230 mil é R$1 milhão e 300 mil, é dinheiro grande para um empresário de pequeno porte. E ela estava lá reclamando que ia ter que fechar a indústria, que a falência, né, e falência dos Estados Unidos é quase que uma sentença de morte civil, né? E, então, o empresariado americano, inclusive o empresariado que apoiou o Trump, começa a sentir na pele qual é o preço da conta. A sanção é imposta a produtos chineses, mas quem paga é o empresário americano, né? E como a economia chinesa é uma economia produtora de insumos, para muitos e muitos empresários americanos, acontece essa coisa toda. Então vamos prestar atenção aqui à notícia agora. Já contei minha historinha. Aí tem aqui a informação que as tarifas do dia da libertação de Trump são suspensas pelo Tribunal de Comércio Internacional, uma corte que tem lá, que nós não temos, mas lá eles têm.
A decisão do Tribunal Federal Especializado interrompeu imediatamente, embora talvez temporariamente, a política de guerra comercial do presidente. E eu tenho aqui a matéria completa que eu quero mostrar para vocês, tá? Mas não é essa aqui não. Deixa eu procurar aqui. Tira da tela para mim, Alex, que eu vou procurar aqui onde é que eu coloquei esta notícia. Tem tantas hoje que está até confuso aqui. Tá aqui, achei para vocês. Trump's Liberation Day, tariffs halted. Tá aqui, ó. Vou traduzir para o português para a gente poder ler aqui para vocês, ó. Tarifas do dia da libertação suspensas pelo Tribunal do Comércio Internacional. E aqui aparece o Trump com aquela imagem ridícula daquela tablita que ele fez, né? Mostrando quantos os países exportam e quanto importam dos Estados Unidos. A notícia diz o seguinte: um tribunal especializado de Nova York decidiu, nesta quarta-feira, ontem, que a maioria das tarifas do presidente Trump, incluindo aquelas sobre produtos chineses, são ilegais, interrompendo as negociações com mais de uma dúzia de países e criando uma nova incerteza para inúmeras empresas americanas que dependem de fornecedores estrangeiros. A decisão do pouco conhecido Tribunal de Comércio Internacional neutraliza a iniciativa comercial característica do presidente, a onda abrangente de impostos de importação que ele anunciou no dia 2 de abril sob o lema tonitruante, né, como tudo que ele faz, de Dia da Libertação. Essas tarifas fizeram com que o valor das ações, dos títulos e do dólar dos Estados Unidos caíssem drasticamente, fazendo com que investidores globais repensassem a sua fé habitual nos Estados Unidos. E olha, quem está dizendo isso não é o Fábio Panunzi, não, é o Washington Post, tá? O jornal da capital lá dos Estados Unidos. A decisão do Tribunal Comercial de que Trump excedeu a sua autoridade a impor essas tarifas sobre todos os produtos importados provocou uma interrupção imediata, embora talvez temporária, na política de guerra comercial. Um painel de 3 juízes decidiu o seguinte, abre aspas aqui: as ordens tarifárias contestadas serão anuladas e sua operação permanentemente proibida. E aí os mercados reagiram. Mercados que começaram enfaticamente apoiando esse fascista, agora apoiam quando ele perde, quando ele tem uma derrota como essa, um revés como esse. O que nos diz aqui o Washington Post? Os contratos futuros do índice Standard & Poor's 500 subiram 1,4% com a notícia. Ou seja, os empresários vibraram, as ações valorizaram. Mas algumas horas depois, o Departamento de Justiça informou em um documento judicial federal que vai recorrer da decisão. A decisão do Tribunal Comercial em 2 processos movidos no mês passado contra o governo se aplica às tarifas de 10% impostas a todos os produtos estrangeiros, bem como a taxas altíssimas que foram aplicadas a produtos de dezenas de países. Caso, por exemplo, da China, do Vietnã e de outros que ele estigmatiza como sendo os grandes inimigos da proeminência comercial dos Estados Unidos. O presidente invocou uma lei de 1977 que lhe concedeu poderes emergenciais sobre a economia. Essa lei se chama Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. A decisão do Tribunal Comercial também congela tarifas distintas sobre produtos mexicanos, canadenses, chineses impostas por Trump para coagir esses governos a tomar medidas para o combate ao tráfico de pessoas e drogas, né? A justificativa que ele está usando aí, fentanil, né? Estrangeiros vagabundos, né? Estrangeiros que vão lá para vilipendiar a economia americana. No entanto, os impostos de importação sobre produtos específicos como automóveis, autopeças, aço e alumínio permanecerão em vigor. E é uma pena, porque aqui esses impostos penalizam as empresas que, acreditando no acordo, no Tratado de Livre Comércio entre México e Canadá, assinado em 2017 pelo próprio Trump, né, eles diversificaram a produção e instalaram parques para a produção de partes dos carros que fabricam no México e também no Canadá. E hoje essa cadeia está destroçada por essa insanidade do presidente americano. E a Tesla, do queridinho lá do presidente, do Elon Musk, que aliás deixou o governo, né? A Tesla fica imune porque a Tesla produz em 2 fábricas nos Estados Unidos quase tudo o que vende, tá? Então tá aí, o Trump perdeu uma na sua insana guerra contra o mundo, né? E tá prestes a perder outra aqui porque a questão migratória ela também está gerando sequelas judiciais. Mas ontem houve mais um avanço no atrevimento desse sujeito em relação especialmente àqueles que são os alvos prioritários, né, da sua fúria paranoica contra estrangeiros. E está aqui também no Washington Post a outra manchete: o governo Trump vai reprimir vistos de chineses, diz Rubio. E olha, presta atenção, aqui no Brasil, se você abrir o Twitter, lá o X ou o Instagram, o que você vai ver? Você vai ver um monte de gente da extrema-direita, Revista Oeste, essa caterva toda aí, dizendo o seguinte: Brasil vai ser punido.
O Brasil vai ser... Não, não é assim, tá? É outra coisa. O Brasil pode ter autoridades punidas, mas não está no escopo das medidas anunciadas ontem, punição contra ninguém. Não tem nada, por enquanto, contra Alexandre de Moraes, não tem nada contra Cristiano Zanin, não tem nada contra o presidente, não tem nada contra ninguém, tá? A rigor é o que está acontecendo, é só boato. E aí a extrema-direita é mestre, né? É mestra em criar confusão e confundir as pessoas. Mas saiba que, por enquanto, não tem nada. Tem lá uma empreitada americana, mais um degrau que ele subiu na sua guerra contra a imigração. Isso envolve, na visão do principal jornal liberal dos Estados Unidos, que é o Washington Post, primeiro os chineses, tá? Por isso a manchete que você está vendo aqui do lado da sua tela. O que acontece? Vou ler aqui o intertítulo para vocês. Não, vou passar direto aqui para o texto da matéria. Está aqui Marco Rubio com o Donald Trump. A matéria diz o seguinte: o secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou planos para reprimir detentores de visto de estudantes chineses e intensificar o escrutínio de novos solicitantes de visto da China e de Hong Kong, intensificando a abordagem de confronto do governo Trump com Pequim. Em um comunicado, Rubio disse que o Departamento de Estado trabalharia com o Departamento de Segurança Interna para revogar agressivamente os vistos de estudantes chineses nos Estados Unidos, incluindo aqueles com conexões com o Partido Comunista Chinês ou estudando em áreas críticas. Ele não especificou quais áreas de estudo seriam alvo. Dos 277.398 estudantes chineses em universidades americanas no ano passado, 110 mil cursavam matemática, engenharia, ciências e tecnologia, cursos que não têm nada de conteúdo supostamente ideológico, né? Cerca de 100 milhões de pessoas pertencem ao Partido Comunista Chinês, sendo a filiação frequentemente usada como um caminho rápido para a obtenção de status social e econômico mais elevado do que um ato de compromisso ideológico, tá? Rubio também não forneceu nenhum detalhe sobre que medidas adicionais o departamento tomaria para examinar novos requerentes de visto, nem se isso se aplicaria apenas a vistos de estudantes ou a todas as categorias de vistos, tá? Preste atenção a isso quando você lê notícias de que tem sanção contra Alexandre de Moraes. Não tem, por enquanto. O Departamento de Estado não respondeu imediatamente a um pedido de comentário, mas Bill Bishop, que é um autor influente de um boletim chamado Boletim Informativo Sinocisme, disse que duvidava que o governo Trump definisse de forma restrita conexões com o Partido Comunista Chinês ou estudos em áreas críticas. Portanto, segundo ele, essa medida provavelmente terá repercussões enormes e consequências não intencionais, algumas das quais podem beneficiar a China e prejudicar os Estados Unidos. Então, você está vendo que o Washington Post fala de tudo que foi anunciado ontem pelo Marco Rubio, do problema com a China. Ninguém menciona o Brasil, embora o Rubio tenha mencionado a América Latina ontem, sem citar o Brasil. Mas sabe-se que o objetivo é ter que criar constrangimento para lugares que ameaçam as big techs, que financiam, que corrompem o governo americano, né, com alguma regulação, que é, sim, aí o caso do Brasil. E aqui, para finalizar, o jornal fala que o anúncio do Rubio ocorreu no momento que o governo Trump busca penalizar faculdades e universidades americanas acusadas de violar os decretos executivos do presidente sobre antissemitismo, que é protestar contra a miséria, o holocausto que os judeus do Estado de Israel estão promovendo contra a população árabe palestina, tá? Isso, fazer essa crítica que eu estou fazendo aqui já valeria a minha deportação dos Estados Unidos, tá? Só para vocês terem uma ideia de como é que é falsa essa questão da liberdade de expressão. Mas, enfim, quem diz que Israel está promovendo um genocídio está sujeito à deportação, está sujeito ao cancelamento do visto. Quem chega aos Estados Unidos tem as suas redes sociais vistoriadas lá por todo mundo. Então, o meu Instagram, por exemplo, me condenaria a ser devolvido para o Brasil, tá? A ser deportado de lá. Por quê? Porque eu faço críticas claras aqui. E o país que tem a primeira emenda, que diz defender tanta liberdade de expressão, porcaria nenhuma. Eles estão fazendo uma verdadeira caça ao pensamento ideológico daqueles que eles intitulam adversários do regime, tá? Uma outra matéria do Washington Post, isso aqui é uma visão colateral para mostrar a importância desses convênios, né, de estudantes internacionais que vão pagando preço de ouro pelo tuition, né, pelas mensalidades cobradas pelas universidades americanas. O jornal diz que os estudantes estrangeiros levam 44 bilhões de dólares todos os anos para a economia dos Estados Unidos. Isso aconteceu entre 2023 e 2024. Então, segundo o Washington Post, isso pode sim acabar
com o programa de financiamento das universidades, né? O jornal afirma aqui que os mais de 1.100.000 estudantes estrangeiros que estudam nos Estados Unidos, que estudaram no ano passado nos Estados Unidos, contribuíram com esses 44 milhões, né? E a Associação dos Educadores Internacionais, que é uma organização sem fins lucrativos e apartidária, de 10 milhões no Alasca e mais 6 bilhões na Califórnia, geraram 378 mil empregos. A matéria fala aqui, ó, entre aspas, atribuindo a um professor da London School of Economics, que é a Inglaterra, né? London School of Economics, uma escola importantíssima lá da Inglaterra. Esse professor afirmou, ele chama Nicholas Barr, ele afirmou o seguinte: os estudantes não gastam dinheiro apenas pagando mensalidades, né? Eles pagam aluguel, vão a restaurantes, viajam, então eles produzem agregados econômicos por toda a economia norte-americana, tá? Notícia boa aqui no jornal também, olha, Elon Musk deixou o governo Trump, né, após poucos meses de permanência lá na Casa Branca, né, esse estrupício também. Musk supervisionou o serviço do DOGE nos Estados Unidos, que é aquele departamento que tinha por objetivo destruir a burocracia, o funcionalismo americano, né? Ele escreveu no X que o seu tempo programado como funcionário especial do governo havia chegado ao fim. Agora vai cuidar da empresa dele, que também está em frangalhos, né? Vamos ver o que ele vai fazer agora com o X, onde as postagens sobre ideologia e política já deixaram de ser o foco da sua atuação, né? Porque o dinheiro que está deixando de entrar no bolso dele fala mais alto. Ele ainda é o homem mais rico do mundo, provavelmente vai deixar de ser muito brevemente. Gente, esse caso que eu vou mostrar agora é escabroso, tá? Mais uma postagem do Washington Post, mas aqui você pode ver aí na manchete, a manchete se refere a uma menina americana de 2 anos de idade que foi deportada com os pais indocumentados. Preste atenção. Desde que foi levada de avião, diz o intertítulo da matéria, para onde? Para o Brasil, aqui, Brasil, tá? Brasileirinha, nascida lá nos Estados Unidos, mas não é formalmente brasileira, ela é americana, ius solis, né? Direito à cidadania, ao reconhecimento da cidadania e da naturalidade, porque nasceu em território americano. Portanto, ela é americana, não é brasileira. Os pais são brasileiros, indocumentados lá. E aí deportaram a família, mandaram a americaninha junto aqui. Eu sei que você deve estar pensando assim, mas não faria nenhum sentido deportar os pais e deixar a menina lá, porque isso seria mais uma crueldade. Aliás, crueldade que eles estão acostumadíssimos a fazer, né? O governo Biden foi pródigo em criar esse tipo de situação. Mas a criança é cidadã americana. Sabe? E é uma atrocidade, porque a legislação americana, como a brasileira, não permite a deportação de nacionais. Mas eles não estão nem aí para nada. Eles não estão nem aí para nada. Então vamos lá. O nome dessa menininha, ela é Manu. E o Washington Post está dizendo que ela, ao ser deportada junto com os pais, se tornou uma cidadã apátria, pois foi removida do seu local de nascimento, Estados Unidos, e ainda não foi adotada, né, como cidadã natural do seu país de origem, que é o Brasil. Olha aqui, menininha, olha. Aqui, ó, na legenda da foto, que está aí em letras pequenininhas, diz assim: Manu corre por um beco estreito para visitar a casa das avós na cidade de Poté, uma cidade rural brasileira, onde ela agora vive como turista, tá? Essa menina é turista no Brasil, a despeito de ter os pais brasileiros, né? E aqui, olha, a matéria foi feita pela Marina Dias e pelo Terence McCoy, correspondentes do Washington Post aqui no Brasil. Elione Gonçalves acordou com uma sensação de pavor. Seu primeiro pensamento foi em sua filha, de 2 anos, a Manu. Manu é americana, nasceu com o nome de Emanuele Borges Santos, em um hospital de Fort Lauderdale, que fica pertinho de Miami, né, ao norte de Miami, lá na Flórida, em setembro de 2022. Só que em fevereiro ela foi detida na Flórida junto com a mãe e o pai, ambos indocumentados, e colocada então num voo de deportação para o Brasil, onde a família mergulhou em um atoleiro burocrático. Manu, que não é cidadã e não é residente no Brasil, foi forçada a entrar no país como turista. Nos meses tensos que se seguiram, enquanto as autoridades locais tentavam descobrir como legalizar a situação, essa menina ficou praticamente apátrida, porque foi removida do seu país de nascimento e ainda não adotada pela casa ancestral de seus pais. E não tem direito a exames pediátricos de rotina no SUS, porque não é brasileira, não consegue se matricular em uma escola e nem uma creche brasileira, porque não tem documentos. Está vivendo com um visto temporário de turismo, que vai expirar daqui a algumas... Veja só que brutalidade. Cidadãzinha americana, 2 aninhos de idade, está sendo punida por esse fascínora desse Trump. Tudo isso estava na mente da sua mãe. Então ela disse, ao sair da cama numa manhã recente:
E se precisarmos levá-la ao médico? À medida que o governo Trump intensifica a repressão à imigração, com a intenção de deportar 1 milhão de imigrantes indocumentados até o fim do ano, os cidadãos americanos acabam caindo nessa armadilha. E a remoção deles gerou bastante alarde entre juízes e juristas que acusam o governo de violar os direitos ao devido processo legal. E ilustra quantas famílias americanas têm status migratórios mistos, né? Um estudo de 2020 do Migration Policy Institute constatou que 4 milhões e 400 mil crianças americanas tinham pelo menos um dos pais indocumentados. Quer dizer, olha o tamanho da encrenca, né? Então, temos que ler no jornalzão americano, né, um dado que desconhecíamos aqui sobre a realidade de uma cidadã brasileira. Gente, está acabando o tempo, incrível como essa hora está passando rápido aqui. E eu tenho bastante coisa para falar ainda para vocês, né? Então, vamos passar aqui para a situação da economia. Antes, só um pitacozinho aqui sobre a lei Magnitsky, né? Essa lei que o Obama assinou lá em 2012, que está sendo usada agora com o intuito de punir Moraes. A imprensa brasileira está passando o carro na frente dos bois aqui, tá? Porque ela diz o seguinte, ó, uso de lei Magnitsky nos Estados Unidos para punir Moraes seria inédito contra o ministro da Suprema Corte brasileira. Acontece que não tem punição nenhuma no horizonte ainda, por enquanto, tá? Especula-se que, mas não é fato ainda. Tá? Não é fato ainda. O levantamento mostra que alvos da legislação até aqui foram membros de regimes autoritários, né? O propósito da lei é esse, inclusive. Foram terroristas, criminosos ligados à lavagem de dinheiro e agentes de segurança acusados de assassinato em série, né? Tá cheio disso por aí. O ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, passou a ser alvo de uma ofensiva que tenta enquadrá-lo nos Estados Unidos com base na lei que, desde a criação, jamais foi usada contra ministro de Suprema Corte de qualquer outro país. Levantamento do Estadão, com base em 2.250 registros de sanções, com base na lei Magnitsky, entre 2022 e 2025, mostra que os alvos típicos da medida são quem? Autoridades de regimes autoritários, integrantes de grupos terroristas, criminosos que lavam dinheiro e agentes de segurança acusados de assassinato em série. Então, o importante é ter em mente aqui que essa história toda ainda é só uma possibilidade, é só uma bravata por enquanto, tá? Não acredite em informações falsas circulando na internet de que isso já é fato, que está consumado. Não está, tá bom? Olha, a situação da economia do país, o ministro Haddad está indo numa cruzada para tentar convencer o Congresso a aprovar, manter o IOF, a não derrubar o decreto, né? E manteve a medida, tá? Manteve o IOF. Dessa vez ele não recuou, não votou atrás. Então está aqui a informação de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na noite de ontem, né? Que explicou ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ao presidente da Câmara que a administração corre um risco sério na medida em que o governo apresentou o aumento do IOF, caso ela seja derrubada pelo Congresso. Ele jantou com Mota e Alcolumbre para tentar conter a reação negativa contra a medida e a ameaça de alguns grupos parlamentares de aprovar um projeto de decreto legislativo para anular os efeitos do decreto presidencial que impôs esse aumento do IOF. O Haddad afirmou que explicou ao Alcolumbre e Mota que se o aumento do IOF não for levado adiante, serão necessários mais cortes no orçamento da União. O ministro conversou com jornalistas quando deixou a presidência e estava acompanhado da Gleisi Hoffmann, ministra de Relações Institucionais do governo Lula da Silva. No que vai dar essa empreitada dele, não sabemos, mas o Congresso é bastante hostil ao governo Lula quase sempre, né? Então hoje nós teremos aí um dia pródigo em esforço do governo para tentar salvar os anéis, né, do IOF e não perder os dedos da falência orçamentária, tá? É isso que vai acontecer. Olha, são 7h58. Gente, amanhã, dia 29, amanhã não, é hoje é dia 29, é hoje. Alex, é hoje. Isso aqui, ó, Império Malafaia, que está aqui do meu lado, 8 da noite. Não faça nenhum compromisso hoje à noite, tá? Guarde a sua quinta-feira para assistir a esse documentário espetacular produzido aqui pela Juliana Dalpiva e pelo Igor Melo. Vai ser apresentado hoje para os convidados do ICL. Como é que você ganha um convite? Fácil, é mole. Vai aqui, despertaicl.com.br, deixa lá o seu e-mail e aí você está habilitado com um convite nosso para fazer parte da imensa plateia que vai se formar hoje à noite, para que todos conheçamos melhor quem é aquele, eu chamei de bispo ontem, não é bispo nada, aquele pastor ali, ó, pastor Malafaia, um nababo que vive como milionário às custas de tomar dinheiro de dízimo dos fiéis da sua igreja, que é também a sua galinha dos ovos de ouro.
A Juliana Dalpiva e o Igor vão contar tudo para a gente hoje, mostrando, né, desvendando o que é que está por trás deste homem que se tornou o grande porta-voz da extremíssima direita brasileira. Muitas vezes esquecendo os cultos, né? Esquecendo o Novo Testamento e falando só de um Deus perverso do Velho Testamento, assolando as mentes de todos os seus fiéis com mentiras clássicas sobre os homens que governam atualmente esse país, tá bom? Então, não perca, hoje, 8 da noite, marca aí na sua agenda, pega o seu convite aqui no despertasl.com.br e vamos juntos fazer parte dessa plateia enorme que vai se formar hoje à noite, tá bom? Gente, muito obrigado pela audiência. Quinta-feira, amanhã sexta, né? Sextou. 7 da manhã nós nos encontramos aqui de novo para atualizar as informações sobre o país e o planeta, tá bom? Um abração para vocês, tenham uma ótima quinta-feira e obrigado pela audiência. Até amanhã. Chegou o dia, depois de um ano de investigação e análise de mais de 30 mil páginas de documentos, a gente vai contar para você o que o Silas Malafaia tentou esconder durante vários anos sobre o patrimônio dele. Eu tô falando dos valores que ele recebeu da igreja, das viagens de jatinho e dos carros importados. O documentário Império Malafaia estreia hoje, às 8 horas da noite, aqui no canal do ICL.